Fez um complemento aí ao vídeo anterior de dizer por que que não foi considerada a possibilidade, no meu caso, ou não de maneira... Antes foi, depois não foi tanto considerada a possibilidade na minha responsabilização em relação à pregação de mandamentos ou algo parecido, por que que não foi considerada a possibilidade de desenvolver as pessoas para que entendessem, no caso, os mandamentos? Porque eu achei, e havia até mesmo pela questão financeira também, porque como eu não concordo com o jeito que eventualmente a igreja angaria dinheiro, eu não poderia fazer. Mas eu poderia eventualmente ajudar as pessoas desamparadas nesse caso, uma vez que eu já havia pregado por lá. Então, ok. Só que eu não poderia pensar dessa forma, tanto pela questão financeira, ou mesmo porque eu achei que se eu ficasse lá mais de uma vez, se eu fosse uma vez não fosse atacado, mas se eu fosse mais de uma vez eu seria atacado. Por isso que eu precisava falar dos mandamentos de maneira rápida. Eu teria que só fazer um bate-volta, porque se eu ficasse lá seria algo, na verdade, muito perigoso, o que realmente era algo, vamos dizer, factível. Né? Então, só esse complemento. Ouvi alguns argumentos aí, só sobre a questão, de novo, do crente e descrente, né? Que, na verdade, também, por mais que eu pudesse, diante dos crentes, encarar algumas situações ao vivo em relação à questão profissional, por exemplo, não é bem assim, porque se fosse uma questão de se levantar argumentos errados sobre a questão, por exemplo, trabalhista, ou mesmo outras questões, mesmo que fosse ao vivo, mas fosse na frente de muitos crentes, por exemplo, se fosse na questão de um culto, eu também não sei se eu ia encarar, não. Também não sei se encararia, não. Numa situação que as pessoas soubessem que se estivesse falando a meu respeito, eu também não sei se eu ia, na verdade, conseguir encarar, não. Hein? Se é uma coisa, eventualmente, mais dissipada e uma boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas não entende, realmente pode ser que uma grande parte das pessoas não entenderia que se estivesse falando a meu respeito, pode ser que eu encarasse. Agora, se fosse uma grande quantidade de pessoas, as pessoas soubessem que estava falando de mim, eu também não sei. Então, mesmo na questão de se falar da questão de trabalhista na frente dos crentes, pode ser que eu não conseguisse encarar. Um outro argumento que eu escutei foi a questão sobre, não, mas aí, não sei se até eventualmente já escutei esse argumento antes, não lembro, mas eu já vi, não, mas eventualmente tem a questão do teste, mas você não pode, eventualmente não passa no tempo, porque o teste seria falar na frente dos descrentes, né? Que eu não aceito esse teste, inclusive, porque poderia haver a questão do escândalo. Mas se eventualmente ainda é considerado que eu não passei no teste, embora não tenha concordado com o teste, se é considerado dessa forma, você leva para o lado pessoal, com certeza, eu só não levaria para o lado pessoal se as informações forem totalmente verdadeiras. Porque, do contrário, você está colocando as pessoas em risco de sofrerem com um pecado que não ocorreu. Então, se for só informações verdadeiras, realmente eu não posso levar para o lado pessoal. Aí poderia, ou pelo menos levar menos para o lado pessoal, porque se eventualmente também fala alguma coisa sem mansidão e eu acho que não há necessidade, mesmo que seja verdade, eu posso levar um pouco para o lado pessoal, porque a pessoa está tentando escandalizar ou aumentar a importância daquilo que às vezes não é tão importante. Mas eu posso levar menos para o lado pessoal, ou até mesmo 0% para o lado pessoal, se as informações forem verdadeiras, ainda mais se for dito com mansidão. Então fazendo essa analogia aí com a questão de saída ministerial. Então apenas esse complemento. Valeu.